Bom dia, Duda. Olha, a Duda fez uma mecha lilás roxa. Isso já faz um tempo. Ó, Legal, bem bonito. Já vem até com a fitinha, né? Com 65. Bom dia para quem está entrando. Deixa o pessoal terminar de entrar, que a gente já vai começando. A gente vai usar o CA hoje e terminar dois assuntos que ficaram faltando na aula passada. Porque uma aula eu quero terminar isso e uma aula eu quero fazer só revisão. Hoje à tarde também tem plantão, se vocês quiserem participar para tirar alguma dúvida. A nossa avaliação já é amanhã, a avaliação de português. Até amanhã, amor, colocando em cima do outro. Bom dia, gente! Vão habilitando a câmera, se você ainda não habilitou. Vamos pegar o CA, que nós vamos usar hoje. Eu já coloquei aqui, ó, página 32. Vamos relembrar o assunto dos hiatos. Nós já aprendemos. Os dois assuntos que tem agora eu já comentei com vocês, que são os hiatos e os verbos regulares. Então, é mais uma revisão para a gente relembrar. E eu estava comentando com quem entrou antes, né, que hoje nós temos duas aulas. Essa primeira aula eu vou trabalhar o assunto de hiatos e verbos regulares do CA. E na última a gente vai fazer uma revisão. Aí na revisão eu vou explicar como ela vai acontecer, para que a gente consiga ver tudo que eu preparei. Tá? Pro, Oi. minha tela tá lagada, tá aparecendo um negócio de ingressar e tá aparecendo o resto da tela. Eu vou sair, tá bem? Tá bom. Cadê? Já dá para começar. Quem for chegando depois vai pegando no caminho. Vamos lá. Falar novamente sobre os hiatos. Quando nós falamos de encontro vocálico, de encontro de vogais, nós temos o ditongo, nós temos o tritongo e nós temos o hiato. Pra minha internet caiu. O que você estava falando? Nós vamos usar o CA agora para falar de acentuação dos hiatos. E na segunda aula vai ser uma revisão que nós iremos fazer, certo? Então, vamos lá. Quando nas palavras nós podemos ver o encontro de algumas vogais. Se forem duas vogais e estiverem na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo. Se nós tivermos três vogais na mesma sílaba, nós chamamos de tritongo. E se nós tivermos duas vogais, só que na separação uma fica sozinha ou vem uma consoante depois dela, ela é chamada de hiato. Qualquer vogal pode ser hiato? Sim, qualquer vogal. O A, o E, o O, o U, I, qualquer uma pode ser hiato. Só que apenas o I e o U é que podem ser acentuados. As demais não são acentuadas. Então, aqui ele fala primeiro o que é o hiato, que consiste na sequência de duas vogais, vogal mais vogal,
e que na separação, na divisão de sílaba, fica cada uma em uma sílaba distinta, em uma sílaba diferente. Aí aqui tem um exemplo de saída. Você vê a palavra saída sem a separação. Nós temos o A e o I ao lado. Só que na divisão, quando nós falamos pausadamente, percebemos que o I ele fica sozinho. Então, quando uma vogal ela fica sozinha numa sílaba, ela é um hiato com a sílaba anterior, tá? Então, temos saúde também. E oceano, mas percebam que em oceano, o A ele não vai ser acentuado, porque a regra do hiato diz que só podemos acentuar o I ou o U. E existem outras regrinhas também que nós já vimos, certo? Aqui nós temos a primeira questão. Eu selecionei alguma questão para fazermos. Na verdade, nós vamos fazer a segunda. A segunda diz assim: aqui nós temos a palavra saia e a palavra saía. Olhem que há uma diferença. Eu sempre bato na questão de que acento não é enfeite. Acento ele tem uma função de diferenciar, que no caso vai ser diferenciar as palavras. Nós vimos também com os verbos, que existem verbos que têm acento agudo e circunflexo, e isso muda a conjugação deles. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Mas aqui vamos lá. A segunda questão pede para que vocês separem, dividam a palavra saia e a palavra saía. Façam aí a divisão de sílaba no livro de vocês. E vejam se há alguma diferença na hora da separação. É só vocês falarem com pausa. Deixa eu escolher aqui uma pessoa. Larissa. Tenta aí, Larissa, falar a palavra saia pausadamente. Saia. Saia. Acho que sim. Larissa acha que sim. Alguém acha que a divisão ficaria diferente? Ou Eu acho que é diferente. Como é que você fala? Sa e A. Saia. Eu acho que é sa e A. Eu acho que o primeiro é tá, ya, e a segunda é saía. Mais ou menos. A palavra saia vai ficar sai. Cadê? Vai ficar saia. A primeira, sai, a. E a segunda vai ficar, como vocês falaram, sa, i, a. Tá? Então, o primeiro é saia. E o segundo, saía. Pronto. Vamos lá, vou limpar aqui e vou passar para a próxima questão. Professora, Oi. trazer um pouquinho. Ok. Aí, deixa eu ver se eu selecionei a terceira questão. Ah, sim, a segunda ela continua ainda. Aí ele pergunta na letra B: o que você observou quanto à divisão silábica das palavras? Vamos falar em relação a sílabas. As duas palavras têm a mesma quantidade de sílabas quando nós separamos? Não, né? A primeira ficou com quantas sílabas? Duas. E a segunda ficou com 3 sílabas, né? 3. Então, vocês podem colocar isso aí como explicação na letra B, que as palavras tiveram quantidade de sílabas diferentes, né? Eu acho que isso já faz com que a gente compreenda um pouquinho o que ele quer trazer sobre os hiatos. Para quem chegou depois, eu vou falar bem rapidinho. Eu estou acabando o CA nessa metodologia. Eu estou explicando os conteúdos e selecionei algumas questões que eu achei mais prática, mais para vocês fixarem o conteúdo. E na segunda aula eu vou fazer uma revisão com vocês. Eu preparei um slide e vou fazer a revisão. Só que o que é que eu preciso na hora da revisão? Vocês só vão falar na revisão quando realmente for algo que não tenha como ficar sem falar. Porque essa aula está sendo gravada e eu vou subir ela lá no YouTube. Então, vocês podem depois
olhar de novo para relembrar o conteúdo, Professora, o plantão certo? vai ser que horas? No mesmo horário, às 3, às 15 horas. Vamos lá? Porque, gente, a palavra saía, ela é acentuada. Porque vem da palavra saída ou sair. Vem da palavra saída, mais ou menos. Porque ela é hiato. Isso, Luíse. A resposta seria essa, porque a letra I aí, né, forma um hiato. E nós já aprendemos, né, que só vai ser hiato acentuado se for o I ou o U. Só eles dois. O I ou o U. Pronto. Agora vejam. Terceira questão, a questão não pede, mas eu vou fazer com vocês para vocês entenderem. Vocês podem pegar o lápis, eu vou fazer uma e vocês fazem aí no livro de vocês. Vocês vão pegar um lápis e passar um tracinho onde vocês acham que é a divisão da palavra. Juiz, por exemplo, a divisão aqui é depois do U, juiz. Aí façam isso aí nas outras palavras também. Todas elas desse quadrinho façam isso. Passem um risquinho separando fazendo a divisão das palavras. Façam isso por quê? Porque esse é o começo para você entender os hiatos. Eu preciso perceber se há alguma vogal que está sozinha numa sílaba para entender se ali há ou não hiato. Deixa eu ver. Duda, fala aí, Duda, como é que fica a divisão de paraíso? Onde? Ah, paraíso? Paraíso. Tem Isso, um separado. isso. Deixa eu ver mais outra pessoa aqui. Arthur, fala aí, Arthur, da palavra raiz. Como é que fica a divisão? Eu entendi porque eu sei ler lábio, mas você está mutado. Coloca no chat. Raiz. Isso, Arthur, perfeito. Sara, fala aí pra gente como é que fica a divisão de saúde. Eu coloquei saúde. Certíssima. Luiz, fala aí pra gente como é que fica a divisão de juíza. Juíza. Isso. E o último, deixa eu ver aqui, quem? Ricardo, fala aí pra gente como é que fica a divisão de baú. Baú. Isso, certo. Agora, olha o que a questão quer. Essa parte de divisão a questão não pediu. Mas vocês perceberam que em cada palavra uma vogal ficou sozinha? Todas elas ficaram uma sozinha. Professora, mas juiz e raiz não ficou sozinho, mas também é hiato, gente, porque se a consoante vier depois, vier primeiro o hiato, que é a vogal, também está certo. Só que será que todas aqui são acentuadas? Não. Ele quer saber só quais dessas palavras foram acentuadas, são acentuadas. Então, façam assim. São quantas? Eu vi 3. Oi, Giovana? Não são todas acentuadas, né? Não, não são todas que são acentuadas. Eu quero que vocês coloquem o acento em qual palavra ou em quais palavras vocês acreditam que é acentuada. Então, coloquem aí o acento nas que você acha que é acentuada. E eu vou dizer por que alguma ou algumas não são. Vamos fazer assim, ó. Professora, Eu a prova de vou... amanhã tá fácil? Oi? A prova de amanhã tá fácil? Eu nunca gosto de dizer que prova é fácil. Eu gosto de dizer que para quem estuda, a prova vai estar boa. Para quem participa, para quem... Não vai ter problema. Então, prova fácil já é algo complicado, porque eu posso dizer que a prova é fácil
E a pessoa que não estuda nada, ela não vai achar fácil. Vamos lá, eu vou fazer assim, eu vou falar a palavra e vocês fazem assim se ela tiver acento e assim se ela não tiver acento, tá? Juiz. Cadê? Paraíso. Raiz. Saúde. Juíza e baú. Pronto. Eu agora vou falar para vocês aqui, só tem 2 palavras que não têm acento, só 2. E essas 2, elas não recebem acento pela mesma regra, que é a palavra juiz e a palavra raiz. Por que essas 2 não recebem acento? Porque quando você separa, fica o I e o Z. E eu só posso acentuar o I ou o U se ele estiver sozinho ou se depois dele vier um S. Se for S, pode. Eu vou até dar um exemplo aqui com o nome próprio. Olha só. Existe dupla grafia para o nome Luiz. Existe Luiz com S e existe Luiz com Z. O nome Luiz com S, eu devo colocar o acento agudo. Por quê? É Luiz. Então, aqui eu tenho um hiato, que é o IS. Só que no IZ eu também tenho hiato. O IZ também é um hiato, só que ele não pode ser acentuado, porque eu só acentuo se o I ou o U vier sozinho, ou se depois dele vier um S. Qualquer outra consoante não pode ser acentuada. Vocês conseguiram compreender? Também é, né, Pro? Oi, Sara? Colocar Luísa também com S, tem que colocar o acento, né? Isso. Professora, Também. então juíza. Então, só que olha o que acontece com juíza. Vou mostrar aqui para vocês. Olha o que acontece aqui. Vai ficar... O I vem sozinho. Vem sozinho, porque em juiz o Z fica junto com o I. Mas juíza vai ficar ju, I, za. Então, o I, ele não tá junto com o Z. Ele tá sozinho, certo? Então, eu acredito que vocês compreenderam aí essa regra. Vamos para a 4ª questão. Ele fala da palavra rainha e da palavra bainha. Como é que fica a divisão de rainha? Isso. O I fica sozinho, né? O I fica sozinho. Rainha. Então, o I também ele é um hiato. Mas ele pode ser acentuado. Aqui na questão diz que rainha e bainha não são acentuadas. E é uma regra específica dos hiatos. Porque eu não posso também acentuar o I e o U se depois dele vier um NH. Então, por que rainha e bainha não são acentuadas? Porque depois do hiato vem o NH. Vocês conseguem lembrar aí de outras palavras? Ele pergunta, gente. Você lembra de outras palavras que fazem parte dessa mesma regra? Que são um hiato, e depois tem um NH. Cachorrinha? Não, porque aí vai ficar junto o RI, o I não vai ficar sozinho, não. Eu vou dizer aqui alguns exemplos para vocês. Tem moinho, que é feito aquele ventilador com água. Moinho é um exemplo disso. O I fica sozinho e depois tem um NH. Vocês também podem colocar aí a palavra lagoinha. Lagoinha. Isso. O I fica sozinho e depois nós temos um NH. Então, só para a gente revisar aqui as regras do hiato. O hiato pode ser todas as vogais? Sim. Eu posso acentuar todas as vogais que são hiatos? Não. Quais são as 2 que eu posso acentuar? O I sozinho e S.
O I sozinho ou o IS, o U sozinho ou o US, tá? S O U também? também. Isso. Eu só posso acentuar o hiato se for Então, I por isso que ou tá U. saúde. Isso, porque o U também fica sozinho. Então, as duas vogais que recebem acento quando falamos de hiato é o I e o U, certo? Vamos lá. Aí aqui nós temos a quinta questão. Na quinta questão, ele pede para que você veja em cada sequência qual é a palavra que é um hiato, mas que não vai receber um acento. Certo? Então, em Professora, cada... CH vale? Oi, CH pode, só não pode NH. NH, tá. Isso. Então, vejam aí, vocês vão circular. Circulem em cada alternativa só uma palavra que é hiato, mas não vai receber acento. Quero ver quem vai encontrar tudo certinho. Eu falei para o sétimo, vou falar para vocês. Vocês prestem atenção na aula, em todas as aulas, como alguns, né, a maioria fizeram. Que fizeram as atividades, que participaram, que prestam atenção. O que vai fazer vocês tirarem uma boa nota na prova agora é só a questão de ler bem o que está sendo perguntado. Eu sei que é diferente você fazer uma prova olhando para uma tela e fazer uma prova no papel. Eu sei que é diferente. Mas vocês têm um longo período para fazer a prova, então não tenham pressa para terminar. Leiam tudo com calma. Se vocês puderem, façam, observem tudo, porque é isso que vai fazer vocês saírem bem. Vai ser a atenção, certo? São coisas que eu escolhi questões que nós já vimos em sala, assuntos que a gente já presenciou bastante. Eu não costumo escolher questões que eu acho que meu aluno não saiba responder. Eu costumo escolher questões dentro daquilo que nós vimos em sala de aula, com a linguagem parecida com o que nós Professora, vimos. são quantas questões? São Na prova? 10. Quantas? 10. 10. Pronto, gente? Então, deixa eu ver agora. Calma aí, professor, calma aí, calma. Ô, professor, normalmente nas provas ou são 8 questões ou são 10. Isso. Aí a nossa será com 10. Giovana, na letra A, qual foi a palavra que você disse que não tem acento? Aí, Cair, certíssimo. Por quê? Porque depois do I vem um R. E eu só posso acentuar se vier sozinho ou se vier seguido de... S. Isso, Arthur, de S. Deixa eu escolher uma outra pessoa aqui, alguém que não participou ainda hoje. Deixa eu ver. Laura! Fala aí pra gente, Laura, qual foi a palavra da letra B que você marcou que não recebe acento? Pro. Oi. Pro. Oi. Me ouvindo, pro? Tô? É na B? Isso. É na B? Eu tenho que falar uma palavra que não recebe acento. Isso. Rainha? Qual é a da letra B? Rainha. Isso, Laura, rainha. Porque na hora da divisão da palavra rainha, depois nós temos o NH. Todas as outras, olha a palavra heroísmo, vai ficar heroísmo. Então, depois do I vem o S, e S está dentro da regra. Conta. Vamos para a letra C. Gabi, responde aí para a gente letra C, Gabi. Diz aí dessas palavras, qual é a que não recebe acento?
Calma aí, pro. Tá? Vamos. Tô zen. Construir, pro. Não. Não escutei nada. Construir? Não, porque é construía. Faísca. O I ele vai ficar sozinho, então tem acento sim. Quem aí consegue, quem já conseguiu perceber qual é a palavra da letra C? Eu. É bainha. Bainha. Isso, Bainha. gente, Que na tem cara um aí, NH, ó. rapaz. Que é rainha em cima, bainha embaixo. Olha só, deixa eu ver aqui o nosso tempo se dá para fazer. 5 minutinhos nós vamos gastar para essa questão. Oi. Pro, você pode repetir pra mim pra ver se tá certo? A letra Tá aí, rainha, bainha. Eu vou só mutar aqui, Nicole, você, porque o cachorro latindo aí tá bem ótimo. Agora, vamos gastar 5 minutinhos nessa sexta questão. Vai ser a última sobre hiato. Todas as palavras aí em cima, todas são hiatos. Mas eu tenho uma lista das que são acentuados, Já pode botar? que não são acentuados. Aí vocês já podem começar. E é Tá. bom que vocês façam na ordem, tá? Primeiro comecem com moeda, aí depois vai para saúde, para não ficar difícil, complicado. Ah, eu não gostei desse livro, não. Ele já colocou as palavras acentuadas lá em cima. Adorei, senhora. Professora, eu falei que tá muito fácil isso. Parece que eu não tinha 6 anos de idade. Ele já deu a resposta, né, Pro? Que palhaçada! Tô revoltada agora. A gente tem que viver em um mundo de professores que fazem livro pra gente. Nossa. Então Acabou a vamos fazer graça, assim, né, ó. senhora? Pula essa daí, que essa daí já tá na cara. Eu vou fazer isso pra quê? Ah, senhora, já tô fazendo. Pro, agora que eu já fiz tudo, Então, já fez tudo, tudo bem, mas vamos perder tempo quem não terminou ainda com ela, não, porque tá de palhaçada com a nossa cara. Vamos fazer a questão da página 35? Eu tenho aqui, Pro, ó. a 11 ele não é acentuada. A 11? O exercício 11, a gente pode fazer esse. Mas aqui já é um pouquinho de uma regra diferente. Já não é tão sobre ato, fala de outro tipo de acentuação. Vamos fazer a questão 12? Na questão 12, sim, todas as palavras estão sem acento e vocês vão marcar não, vocês podem escrever ao lado a palavra com acento. Ah, senhora, deixa só botar o acento. Pode ser. Diga, Então Giovana. tá. Pro, eu tava com uma dúvida, então, em hiato. Então, se a sílaba ficar com S, se a vogal I ou U ficar com um S, vai ter acento? Isso, Giovana, perfeito. Só nesse caso, se o I ou U ficar sozinho ou seguido de S, mas tem que ter cuidado com o NH, né? Porque o I ficar sozinho, mas depois tem o NH. Aí não pode. Só pode se for I ou U seguido de S, mas se o I ou U tiver depois dele, tiver um NH também, ó, a gente já tem que fugir da regra. Vamos lá. Todas as palavras aí são hiatos, todas, mas nem todas são acentuadas. Se que não tiver acento, não precisa escrever do lado, né? Não precisa. E Arthur disse que no dele ele vai colocar o acento, só o acento. Então também pode fazer isso. Você pode não escrever a palavra toda, só colocar o acento nas palavras que vocês acharem que tem acento. Isso vai fazer ganhar tempo. Na Oi. prova vai cair porque a gente está estudando agora, né? É mais ou menos. Tem outras coisas que a gente já viu antes. Aí por isso que de 8h40, que é a nossa segunda aula, eu vou começar com uma revisão. Porque a gente vai relembrar os assuntos de Professora. antes. Oi. Pronto.
E aí, no plantão, hoje, às 15 horas, se vocês quiserem entrar também, a gente tira Professora, algumas no plantão dúvidas a para a gente pode. prova. Professora, no plantão a gente pode estudar um pouquinho o conteúdo da prova. Então, a gente vai fazer isso agora e no plantão. Vamos lá. Vocês já conseguiram encontrar aí algumas palavras? Em Piauí, vocês colocaram acento? Sim. Sim, né? Nós vamos ter Piauí. O I sozinho lá no final. Então, o I, o último I tem acento. Em sobressair, vocês colocaram Não. acento? Não. Não, Em viúvo, colocou Não. acento? não. Mas Não. tem acento. Não, sim, mas tem no U. Isso. Porque viúvo. Isso, Giovana. O U fica sozinho e ele tem força. Então, tem que Esqueci desse colocar. detalhe. Na palavra campainha, vocês colocaram Não. acento? Não, porque Não. tem NH. Isso, Giovana. Depois tem o NH. Na palavra graúdo, vocês colocaram Sim. acento? Sim. Isso, no U. gente. Tem acento Ô, sim. pro graúdo, eu lembrei do ovo que vende aqui em casa. Na minha rua. Na O nome do ovo se palavra chama graúdo? Não, Itajaí, Sim. Sim. Ui. né? No Final. UI, certíssimo. A palavra Raul tem? Não. Não. Ô, Não. Pro, o que é? É Raul, aqui é o quê? É nome Tivesse- próprio. Tivesse se o L ficasse, se o L virasse S. É, aí teria. É. Na palavra Raul. acento, Sim. 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 No I. Na palavra tainha, Não, tem Não, NH. porque tem NH. isso. Quem tiver com a câmera desabilitada, habilitem por gentileza. Giulia tá travada e Miguel também tá travado. Pode ser a internet, mas eu quero ver vocês. Não quero ver foto, não. Já falei isso. A palavra raiz tem acento. Não tô travado, não. Tava Não. vendo, Miguel? Tava só a foto assim parado. Não. Raiz não tem acento, certíssimo. Rainha tem acento. Não, Também. tem NH. E paraíso tem? Tem, no I. Então, as palavras acentuadas foram Piauí, viúvo, graúdo, Itajaí, professora. Saída, paraíso. Professor, paraíso teria de um jeito ou não? Porque tem um S ali também. É, né? Depois também tem o S, então daria da mesma coisa. Vamos agora marcar um X só nas frases que tiverem as regras dos hiatos que são verdadeiras. A primeira Sim. Vê só a frase. Acentuamos I e U quando estiverem sozinho na sílaba? Sim. Sim, aí você marca um X. Verdadeiro. Verdadeiro. Não é verdadeiro, eu falo. Ó, É. não acentuamos as vogais I e U quando constituem hiato. Não. Não, essa aí na verdade é a regra, então tá o contrário aí, tá o oposto. Terceira frase. Acentuamos I e U quando estiverem acompanhados da letra S. Sim. E o Sim. último. Acentuamos I e U quando seguidos de NH. Nunca. Nunca, jamais. Não. Se você fizer isso, a professora te assombra. Vamos lá. Bota Eu na agora sala, vou na sala explicar de o outro espera. assunto para vocês, que são dos verbos irregulares. Isso aqui é bem fácil. Nós já falamos que os verbos, quando eu pego um verbo no infinitivo, o infinitivo é o verbo sem estar conjugado. Por exemplo, Professora, a gente já acabou no livro didático. já, o verbo construir. Se eu tiro o final dele, que é a conjugação, que é o IR, essa parte antes nós chamamos de radical. O que é o radical? Radical é a raiz eu da estudei palavra. sobre isso, só que eu esqueci. Isso, professora. aquela que não deve se alterar. Então, quando eu divido a palavra e o meu radical, ele não se altera, é porque o meu verbo é um verbo regular. Por Professora, eu exemplo, estudei sobre isso. Cachorro. isso, todas as palavras elas têm radicais, mas aqui nós estamos focando nos radicais dos verbos. Por exemplo, o verbo amar.
Qual é o radical do verbo amar? Ar. O ar? Não. Na verdade, eu tenho que tirar o ar para encontrar o radical. O radical é AM. O radical é AM, Arthur. Eu tenho que tirar o final do verbo para encontrar o radical. Quando eu tiro o final, o que sobra no começo é o radical. Certo? Eu estudei também, professora. E o que é que eu preciso tirar dos verbos para encontrar o radical? O AR, o ER e o IR. Então, por exemplo, correr. Vamos lá para o exemplo do verbo Como é, senhora? correr. Repete de novo. Repete de novo. AR, IR. AR, ER e IR. Que são as três conjugações. Isso. AEI. Se eu pego aqui o verbo correr, Tá escrito aí eu vou aqui, tirar o Tiro E, o ER, isso. Cor. Essa parte da frente aqui é chamada de Vai ter na radical. prova? Não, isso aqui não vai cair na prova, mas é assunto desse capítulo aqui, só para a gente ver. É uma coisa bem simples. É porque a gente começou agora, né? Como vai cair na prova? Mas eu também já falei disso antes. É só para vocês realmente... A gente já estudou isso Só para a gente com a outra concluir o professora. assunto do CA. Vamos bem rapidinho, que 8h40 eu preciso começar o assunto, faltam 5 minutos. Então vejam, todos os verbos da língua portuguesa, eles são divididos nas 3 conjugações que nós temos. A primeira conjugação, que é quando os verbos terminam em AR. AR, ER e IR. Aí nós temos a segunda conjugação, que é quando os verbos terminam em ER. ER. E a nós terceira temos quando termina com IR. Isso, que é quando termina com IR. Sorrir. Certo? Então, para encontrar o radical dos verbos, por exemplo, tem um verbo, tem assim, falamos. Eita, professor, e agora como é que eu vou descobrir qual é a conjugação do verbo falamos? Eu tenho que lembrar de que verbo ele vem. Falamos vem do verbo... Mas, senhora, travou tudo. Fala de novo. Falar. Senhora, calma aí. Falamos. Senhora, fala Já de novo, entendi, porque travou Arthur. tudo. Calma. Falamos vem do verbo falar. Falar. Então, se eu tiro o AR do final, eu vou encontrar o radical. Então, essa é sempre a dica. Então, o que é, professora, que faz um verbo ser regular? É quando eu descubro o radical dele. E na hora de conjugar, esse radical não muda, certo? Então, se eu for conjugar o verbo amar, em todas as pessoas vai aparecer o A e o M. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Então, isso faz com que o verbo seja um verbo regular, porque o radical dele não vai mudar. Agora, nós temos o verbo fazer. O verbo fazer é de que conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Oi? É a segunda. Segunda conjugação. Então, eu sei que o radical dele é sem o ER. Só que quando eu vou conjugar o verbo fazer, eu digo eu... Tu, nós. Faça. Eu faço. Então, o que é que eu fiz aí com o verbo faço? Eu troquei o Z pelo cedilha. Então, eu mudei o radical do verbo fazer? Sim. Então, se há alguma mudança no radical, é porque esse verbo ele é irregular. Então, o que é que são verbos regulares para a gente lembrar? É quando eu tiro a terminação da conjugação e vou ver como esse verbo combina com as pessoas. Se na hora de combinar o radical permanecer, é um verbo regular. Se eu alterar, é porque ele é um verbo irregular. Igual ao verbo também trazer. O verbo trazer, quando eu tiro o final da conjugação, eu fico só com o Z, até o Z. Mas na primeira pessoa eu digo eu. Como é que fica a combinação? Eu trago. Isso, Larissa. Eu trago. Aí olha o que aconteceu. Eu troquei o Z pelo G.
Então, aqui esse verbo, ele não é regular, ele é irregular. Mas olha o exemplo do verbo, deixa eu ver, pensar. O verbo pensar, se eu tirar o final da conjugação, eu fico com até o S. Aí fica, eu penso, tu pensas, ele pensa, nós pensamos, vós pensais e eles pensam. Então, todos têm até o S. Isso aqui significa que esse verbo é um verbo regular. Então, o verbo regular é quando eu encontro o radical e na hora de conjugar o verbo, eu não vou ter alteração no radical. Deixa eu ver se alguma questão aqui a gente vai fazer. Vamos fazer essa primeira só. Ele pede para ver se vocês conseguiram compreender os verbos que são da primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Então, aqui nós temos o verbo andar, partir, vencer, dividir, vários verbos. Então, para ser da primeira conjugação, os verbos precisam terminar como? Ar. Isso, em ar, né? Então, No vai AR. ser andar, saltar, Isso, puxar. Larissa, perfeito. Então, todos os verbos que estiverem terminados em AR vai estar na primeira conjugação. Na segunda conjugação, vão ser terminados como? Então, vai ser Isso, vencer, esquecer, temer, poder e entender. isso. E na terceira conjugação, os que terminam em ir, né? Em IR. E aí vocês vão colocar. Deixa eu dar uma dica para vocês, que é uma observação. Eu já falei isso da outra vez também. O verbo por é um verbo por. Só que ele não termina em AR, não termina em ER, não termina em IR. Mas ele faz parte de uma dessas conjugações. Os verbos por e todos os que vêm dele, como transpor, repor, dispor, todos esses verbos, eles fazem parte da segunda conjugação. Por quê? Porque antigamente ele não era por, ele era poer. Ele terminava em ER. Então, com o tempo, o verbo poer se transformou em por, mas ele continua fazendo parte da segunda conjugação, certo? Esse aí é mais de copiar. Vocês podem até colocar do lado das palavras aqui, ó, primeira, segunda e terceira para ganhar tempo. E depois vocês completam o quadrinho. Deixa eu ver se a hora já deu. Já deu a hora. Eu ia fazer a página 38 com vocês, que é para completar aqui, ó, com o verbo amar. Mas nós não temos mais tempo. Mas era para ficar, ó, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, tá? Mas aí depois nós fazemos isso. Agora, deixa eu só abrir aqui que eu vou compartilhar com vocês o slide da revisão. Eu preciso que vocês prestem muita atenção. Depois eu vou fazer igual eu fiz com o 7º ano. Eu vou colocar lá no sala de aula, não. Lá no Clesap, eu coloco esse slide para vocês estudarem também, tá? Então, eu coloco o slide lá e o vídeo também no YouTube. Aí, eu quero que vocês agora fiquem todos com o microfone desligados e vocês só perguntem ou só comentem alguma coisa se vocês realmente não compreenderem ou ficarem com alguma dúvida bem grande. Porque eu acho que na hora da explicação, vocês já vão conseguindo compreender tudo que a gente está falando. Então, vamos lá. Eu peguei todos os assuntos que está no roteiro da prova de vocês, o roteiro de estudos. Todos os assuntos do roteiro de estudos estão aqui nessa revisão de agora. Então, vamos lá. Revisão de português. Eu comecei falando de sintagma, porque na prova de vocês vão ter questões tanto sobre o sintagma nominal como o sintagma verbal. Então, primeiro aqui eu explico o que é o sintagma. Sintagma é uma unidade menor do que a frase, certo? Em que várias palavras se juntam e elas desempenham uma função.
Primeiro que o sintagma é conhecido como um bloco de sentido. Então, é uma ou mais palavras que juntas vão ter um sentido. Aí aqui ele continua falando, a combinação das palavras para formarem as frases, ela não é aleatória. Quando eu estava logo na faculdade, o professor fez uma frase, colocou uma frase no quadro, que era o leite bebeu o gato. E aí você fica, nossa, como assim? Porque a gente sabe que essa não é a construção ideal da frase. Porque uma frase ela é formada por um sujeito, que é aquele que pratica a ação, e o predicado, que é a informação sobre o sujeito. Então, esses são os dois principais blocos de sintagma, o sintagma nominal e o sintagma verbal. Então, são uma ou mais palavras que juntas vão desempenhar uma função e vão ter sentido. Então, nós temos os dois tipos de sintagma que eu falei para vocês. Vamos começar e relembrar o sintagma nominal. O que é o sintagma nominal? É o sujeito. O sintagma nominal aqui diz que constitui-se de um nome e seus respectivos determinantes e geralmente são representados pelo sujeito. Exemplo, os alunos entregaram os livros. Quem aqui nessa frase é o sujeito? Alunos. Os alunos, né? Então, os alunos vai representar aqui. Eita, eu parei de compartilhar. Os alunos vai compartilhar aqui. Vai compartilhar. Os alunos aqui vai representar o nosso sintagma nominal, porque ele é o sujeito. E na outra página, no outro slide que eu mostrei agora há pouco, dizia que sintagma é o nome e seus determinantes. Então, eu não posso falar que o sintagma é só alunos. O sintagma é os alunos, porque alunos é o nome, mas os é o determinante dele, certo? Então, aqui nós temos o... Deixa eu parar aqui de novo, porque eu fiz um negócio. Então, os alunos aqui vai ser o nosso sintagma nominal. Também falei para vocês que geralmente o sintagma nominal vai até antes do verbo. Então, as informações que eu tenho antes do verbo geralmente faz tudo parte do sintagma nominal. Deixa eu passar aqui agora a outra, que é o sintagma verbal. O sintagma verbal, gente, é muito simples, porque quando eu encontro o sujeito, tudo que sobra na frase vai ser para mim o sintagma verbal, que também é chamado de predicado. O sintagma verbal desempenha a função de predicado. Então, aqui eu coloquei uma frase, ó, as visitas chegaram. Quem é o sujeito? As visitas, né? As visitas vai ser o meu sujeito. Então, se eu tiro o que é sujeito, o resto da frase vai ser o meu sintagma verbal, que é o predicado. O que é o predicado, professora? A informação sobre o sujeito, certo? Então, aqui nessa frase eu tenho dois blocos, o bloco do sintagma nominal e o bloco do sintagma verbal. Isso. Aí, na outra agora, eu fiz uma coisinha para a gente praticar. Eu tenho 3 frases. E nessas 3 frases, eu pedi para que vocês separassem o que é sintagma nominal e sintagma verbal e encontrassem para cada um o seu núcleo, certo? Porque tanto no sintagma nominal eu tenho um núcleo, que é a palavra mais importante, como eu tenho também o núcleo no sintagma verbal, que também é a palavra mais importante, que no caso é o verbo. Pode ir, Laura. Então, vamos lá. Eu vou passar um tracinho aqui para a gente dividir primeiro o que é sintagma nominal de sintagma verbal. Vamos lá. A família de Luiz fez uma grande festa. Então, até onde vai o sintagma nominal dessa frase? A família de Luiz. A família de Luiz. É Luiz. Perfeito. Vamos para a letra B. Meu cachorro dorme o dia todo. Meu cachorro. Meu cachorro. Isso. E a última, meu pai e meu tio são amigos. Meu pai e meu Pai e tio. meu tio. Certíssimo, gente.
E o resto Agora, é sintagma, e o resto é verbo. o resto é o sintagma verbal, certo? Agora vamos ver qual é o núcleo de cada um desses sintagmas. Aqui eu tenho, deixa eu colocar, sintagma Família de nominal. Aqui eu tenho sintagma verbal. De novo, ó, sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma nominal e sintagma verbal. Agora eu vou passar um risquinho embaixo da palavra que é núcleo. O núcleo geralmente... Aí, Arthur, vou pegar isso que você falou, por quê? O núcleo geralmente, geralmente não, o núcleo é uma palavra só, tá? Se o sujeito for composto, aí eu tenho duas palavras. Mas fora isso, é uma palavra só. E eu digo que é a palavra mais importante, é a palavra que sem ela, o restante não funciona. Então, família. Isso, na família de Luiz, o núcleo vai ser família. Em meu cachorro, qual vai ser o núcleo? Cachorro. Cachorro, perfeito. E agora aqui, meu pai e meu tio. Pai e tio. Perfeito, pai e tio. Certo? Pronto, eu encontrei os núcleos do sintagma nominal. Agora vamos para o verbal. Qual é o núcleo de fez uma grande festa? Fez. Fez. Porque o núcleo do sintagma verbal é o verbo. Na letra B, qual é o núcleo? Dorme. Perfeito. E na letra C? São. Ação. São. Pronto. Nós já vimos aqui tudo sobre o nosso assunto de sintagma verbal e sintagma nominal. Certo? Já? Certo, tudo já. Deixa eu limpar aqui. Vamos passar para o próximo slide. Agora nós vamos entrar em tipos de sujeito. Eu trouxe a mesma imagem. Esse daí. Por quê? Porque eu acho que essa imagem ela é muito explicativa e ela é muito fácil de compreender. Vamos lá para os tipos de sujeito. Nós temos o simples, que é aquele sujeito que tem um núcleo só. Quando eu falo de uma única coisa, sobre uma única pessoa ou um único lugar. O composto é quando eu tenho dois ou mais núcleos, como nós vimos, meu pai e meu tio. É quando eles. Isso, o indeterminado é quando o verbo está escondido e ele combina com eles, certo? As únicas frases que nós vamos ter o sujeito aparecendo vai ser o simples e o composto. Os três últimos aqui, o sujeito não vai aparecer na frase. Então, eu vou ter que olhar o verbo. E qual é a informação do verbo que eu preciso? Se o verbo estiver combinando com eles, como chegaram, fizeram, amaram, perguntaram, sempre assim, eu tenho um sujeito indeterminado. Eu sempre gosto de dizer a dica de que parece um negócio de fuxico, de quem não quer aparecer, de quem não quer dizer o nome de alguém que falou alguma coisa. Disseram que você fez isso. Disseram? Quem disse? É indeterminado, né? A pessoa não quer dizer quem é. Já o sujeito oculto, que ele também é chamado de elíptico, ou também chamado de sujeito desinencial, é quando, pelo final do verbo, eu descubro quem é a pessoa. Então, no sujeito oculto, só não pode ser eles. Pode ser eu, pode ser tu, pode ser nós, vós e ele, no singular. Só não pode ser eles. Então, a diferença de indeterminado para oculto é essa, que o oculto pode ser todas as pessoas, menos o eles. Por quê? O eles é do sujeito indeterminado. Então, pode ser aqui, tá o exemplo, chegamos, cheguei, fui, fiz, pensei, pensou, pensamos. Só não pode ser pensaram, porque pensaram já é do eles. E o último, que é a oração sem sujeito. A oração sem sujeito é quando o verbo não combina com uma ação de pessoa. E quando tem alguma coisa a ver com a natureza, né?
Isso, Arthur. Sempre que tem a ver com a natureza e com tempo. Por exemplo, choveu. Eu não posso falar eu chovi, tu choveste, porque não é uma ação de pessoa. Então, todos os verbos de fenômeno da natureza. O verbo haver também, nós precisamos ter muito cuidado com ele. O verbo haver. E o verbo fazer, quando eu falo de tempo, por exemplo, faz 2 semanas que eu trabalho esse assunto. Faz 2 semanas. Então, aí não tem sujeito, que eu estou falando de tempo. Professora, se for assim, decorrido. professora, é sujeito, uma coisa, sujeito, oração sem sujeito, pode ser, faz 2 semanas que não chove? Pode também, porque sempre que eu falar de tempo, assim, de tempo passado, de tempo decorrido, vai ser também oração sem sujeito, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem encontrar e classificar o tipo do sujeito. Então, eu pedi para sublinhar o sujeito e depois dizer o tipo dele. Então, vamos lá. Na primeira frase, os turistas vão à praia todos os dias. Quem é o sujeito aqui dessa frase? É sujeito simples. Calma, Arthur. Não se aperreie, Arthur. Primeiro, diga só onde é que está o sujeito. Turista. Os turistas, certo. Nossa. A segunda tem assim, algumas espécies de cobra e aranha são venenosas. E aí? Aranha. Cobras e aranhas. Mas vocês estão falando aí o núcleo. Algumas. O que vocês falaram aí é o núcleo. Isso, vai Algumas? ser tudo, ó. Algumas espécies de cobra e aranha. Anthony. Terceira frase. Chegaram ao professor e fizeram... Aqui era uma boa pergunta. Ficou umas boas... É uma aqui. Chegaram. Não tem sujeito. Não Aí tá não tem com o sujeito sujeito. na frase. Isso, Larissa. Porque Quem chegaram... será? Será que é verbo. sujeito? Não sei, hein? Já Então, Sujeito aqui eu indeterminado. não Sujeito tenho nem... falar, menino. Peraí, Anthony. Aqui eu não tenho nem como sublinhar alguma coisa. Por quê? Porque o sujeito não está expresso. Então, na terceira, na quarta e na quinta frase, eu só tenho predicado. O sujeito não está presente. Quando o sujeito está na frase, eu chamo de sujeito expresso. Quando o sujeito não aparece na frase, eu chamo de sujeito implícito. O que é implícito? Não está na frase, mas mesmo assim eu sei que a ação foi de alguém ou, no caso ali, de uma, é uma oração mesmo sem sujeito. Mas vamos lá. Já sei tudo, senhora. Já sei qual é tudo agora. Vamos ver. Indeterminado. Primeiro, vai ser que tipo de sujeito? Anthony. Agora Sério? vamos falar. Primeira frase vai ser que tipo de sujeito? Primeira frase é sujeito simples. Certíssimo. Sujeito simples. Porque eu tenho um núcleo só. E tá na frase, né? Segundo. Composto. Perfeito. Sujeito composto. Vamos para a terceira aqui. Chegar. Sujeito indeterminado. Isso, ó. Sujeito indeterminado. Por quê? Porque chegaram. Combina com eles. Certo? Aqui agora. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Perfeito. Porque ventou é uma ação que não combina com as pessoas. E agora, ouvir. Isso. Sujeito oculto, porque ouvimos combina com nós. Agora, deixa eu perguntar a vocês. Na terceira tem assim, chegaram ao professor e fizeram uma boa pergunta. Se eu colocasse na frase, eles chegaram ao professor, o sujeito continuaria sendo indeterminado? Não. Não. Ele passaria a ser um sujeito o quê? Sujeito simples.
sujeito simples. Isso, Larissa, isso, Arthur, perfeito. Então, Demonstra. só Demonstra. isso só vai ser indeterminado quando o eles não aparecer na frase. Perfeito, gente. Vocês são muito inteligentes. Vamos lá. Se a Agora, prova fosse então, é isso que eu tô falando para você. A prova é dentro da que a gente tá vendo. locução verbal. Isso, locução Eu verbal não nós estudei já muito sobre dissemos. isso, não. Locução verbal nós já falamos que é quando eu tenho dois verbos juntos. Então, a locução verbal é formada por Dois um verbos juntos para fazer uma frase. Isso, formando só uma ideia. Então, locução verbal é quando tem um verbo Ô, chamado professora, de eu li no livro auxiliar. que locução verbal, senhora. Eu li Diga. no livro que locução verbal é quando dois verbos se juntam para ter um significado. Então, é isso mesmo. Então, a locução verbal é um verbo que é chamado de auxiliar, mais um verbo que é chamado de principal, que nós já vimos que quando eu transformo dois verbos num só, o que vai permanecer é o principal, certo? E outra coisa, em alguns livros, em algumas gramáticas, eles chamam também locução verbal de verbo composto. Por quê? Porque são duas palavras. Então, aqui eu coloquei para vocês encontrarem nessas frases onde estão as locuções verbais. Toda frase tem uma locução verbal. Então, vejam aí, leiam as frases. Locução verbal. Leiam as frases e vejam se vocês encontram a locução verbal. Achei. Eu já vi. Ótimo. Então, na primeira frase, onde é que está a locução verbal? Anda procurando. Anda procurando. Isso, perfeito. Na segunda, Iremos acompanhar. perfeito, iremos acompanhar. E na terceira, Tenho de chegar. isso. Chegar. Aqui eu tenho uma palavrinha no meio, mas ela também faz parte da locução verbal. Por quê? Porque sem o de não ficaria com sentido, tenho chegar. Então, É só você esse pegar uma de- palavra e botar no eu, tu, ele. Já. sim, Arthur. Aí se tiver duas palavras combinando ali, as duas forem verbos, eu tenho uma locução verbal. Qual é a Pro, principal? estudar também não é verbo? O estudar, Também é verbo. Por Então, que ele não entra na locução verbal? porque ele está muito Tem distante que ser já, seguido, Larissa. né, professora? Tem que ser seguido. Tem que ser seguido assim, ó. Ou no máximo que tenha um de no meio, ou um do, alguma coisa assim. Porque essas palavras aqui é como se elas fossem a liga, para ficar com sentido. Juntas, seguidas. Isso. Aí é como se fosse a colinha. Às vezes o de precisa aparecer para fazer essa união. Mas aqui eu tenho, ó, cedo, para, aí só depois que eu tenho estudar. Então, por isso que não consegue ser uma locução verbal, porque a locução Seria se estudar tivesse ao lado de chegar. ou se eu fosse falar assim, eu fui estudar, aí seria uma locução verbal, porque Tem de teria chegar para fui e estudar? estudar. Senhora, tenho de chegar para estudar? Oi? Tenho de chegar para estudar? Aí seria uma locução também bem, ó, comprida. Pronto? Deixa eu limpar aqui, eu acho que vocês compreenderam locução verbal, os verbos precisam estar um ao lado do outro e eles formam uma informação só. Modos Modos verbais. Nós temos 3 modos verbais. Indicativos. Nós temos isso. Senhora, eu pensei que isso daí era tipo pretérito perfeito, professor. Não, isso aqui entra. Isso é fácil. Os modos são mais fáceis. Os tempos que nós estudamos, eles são Então, só mais do difícil. indicativo. Mas vamos lá bem rapidinho. Nós temos 3 modos verbais. O indicativo, que ele expressa uma certeza, uma realidade. Nós temos o modo subjuntivo, que indica Que não uma tem certeza. dúvida. Isso, é uma incerteza, uma E o dúvida, uma imperativo. possibilidade. E manda na pessoa, que dá uma regra. Isso, o imperativo que indica uma ordem, um pedido. E aqui eu tenho 3 exemplos, ó, do modo indicativo. Eu tenho João sempre estuda, é uma realidade, é uma certeza. Subjuntivo tem
Talvez João estude amanhã. Isso, não, eu não sei se ele irá estudar, eu estou dizendo algo que é uma possibilidade. E agora, estuda agora, João. Eu estou dando Uma regra. uma ordem, isso, fazendo aí uma regra. Agora, no vamos praticar, eu tenho 3 frases e vocês vão dizer se o verbo está no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo, tá? Primeira frase, faça seu trabalho ainda hoje. Imperativo. Imperativo, eu tô dando uma Imperativo. ordem, ó. Certíssimo, gente. O segundo, eu quero 2 pedaços de pizza. Indicativo. Indicativo. Eu estou expressando aqui uma E certeza. o último é subjuntivo. E o último é subjuntivo, que eu falo assim, ó, se ele vier amanhã, ele vai vir? Não sei. ele só Eu não tá fazendo uma suposição. Suposição, né, João? Perfeito, é uma Imagina possibilidade. assim, dois amigos estão falando, aí um amigo lá fala, venha pra cá amanhã, e ele tá em outra cidade. Então, aqui, ó, eu tenho os tempos, agora são os tempos. Os tempos do modo indicativo. Nós temos o presente, certo? Nós temos o pretérito, que é o passado, e o passado nós temos o perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E nós temos 2 tipos de futuro, que é o futuro do presente, que é o que nós mais usamos. Eu irei, eu farei, cantarei, cantará. Sim. E nós temos o futuro cadê? O futuro do pretérito, que é quando eu planejo uma coisa para acontecer no futuro, mas ela não acontece. Por exemplo, eu sairia mais cedo da aula. A pessoa saiu? Não. Ela sairia. Foi algo que ela programou, mas não aconteceu. Então, esse é o futuro do pretérito, quando você planeja algo para o futuro que não acontece. Então, sairia, faria, cantaria, daria, são verbos no futuro do pretérito. Professora, Vamos. Isso é uma coisa que eu não gosto, acho chato. Esse futuro do pretérito, você pode colocar talvez na frase? Talvez. Não, porque o talvez ele já é, João, do modo subjuntivo. O talvez já é de dúvida. A gente tá falando do indicativo. Agora, uma coisa que João perguntou bem interessante, João, por quê? No modo subjuntivo, vai ter verbos também terminados assim em ia. Entendeu? Só que o futuro do pretérito, o que é que eu preciso colocar na minha mente? Foi algo que eu planejei para o futuro, mas não aconteceu. Então, faria, dançaria, cantaria. E o futuro do presente, professora, quer dizer que aconteceu? Que vai acontecer. Farei, cantarei. Tá? Usarei, usará. Aquele que é com acento agudo. Mas vamos relembrar os pretéritos. Esse é o futuro do presente? É o futuro do presente. Vamos relembrar os pretéritos. Pretérito perfeito, uma ação que concluiu no passado. Então, não estudei não, deixa eu pensar em outra. Falei. Uma ação no passado que foi concluída. Estudei para a escola? Isso. Já o pretérito imperfeito é algo que acontecia com frequência no passado. Então, por exemplo, no lugar de estudei, tem que ficar estudava. E aí eu vejo que a pessoa não fez só uma vez, foram algumas vezes. Os alunos que estão com a câmera desabilitada, habilitem, porque eu estou vendo e vão ficar com falta. Tá? Então, imperfeito, estudava, andava ou dormia também, que mostra que a pessoa fez mais de uma vez. Então, eu costumo falar que a diferença do perfeito e imperfeito é essa. Perfeito uma vez, imperfeito mais de uma vez. E o pretérito mais que perfeito, eu já falei para vocês que ele é pouco usado. Só que ele é muito formal. Então, como é que fica? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque ele pode parecer um pouquinho com o futuro.
Ó, olha a diferença. Chegara e chegará. Qual dos dois aqui é futuro? O primeiro ou o segundo? Chegará. O segundo. O segundo, chegará é futuro. Chegara é pretérito mais que perfeito. Perfeito. Então, chegara. Então a diferença é o acento? Em alguns, né? Porque quando eu falo chegara e chegará, tá combinando com uma pessoa só. Mas quando você vê verbos assim, se ele tiver com acento é futuro, se não tiver é pretérito. Professora, vai cair também, tipo assim, no futuro vai cair chegarão. Então, pode aparecer numa frase. Irão. Eu não Só tenho... se não tiver acento, como é que a gente vai diferenciar? Se não tiver acento? É. Então, mas aí, ó, Arthur, fica assim, ó. Eu chegara, tu chegaras. Então, o final vai ser bem parecido. Ele chegara, nós chegáramos. Aí você vai ter que perceber um pouquinho pelo verbo. Calma aí, calma. É porque, veja, aqui eu não tenho como pegar... Calma, peraí. Aqui eu não tenho como pegar um verbo ou mais de um verbo e sair conjugando com todas as pessoas e em todos os tempos verbais. Porque como vocês falaram que já fizeram, é algo muito extenso. Porque se eu pego o verbo chegar, por exemplo, eu tenho que começar no presente. Mas eu tenho que falar no presente nas 6 pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, é muita coisa. Então, eu sempre pego um referente para a gente saber. Mas, Arthur, geralmente, quando ele quer saber do pretérito mais que perfeito, ele vai fazer isso, ele vai colocar assim como eu coloquei. Chegara, cantara, fizera, amara, dissera. Sempre nesse formato. Só que, em alguns momentos, nós usamos, que eu falei para vocês, mais a locução verbal do que o próprio verbo. Exemplo, havia dito. Havia dito é pretérito mais que perfeito. Se eu for transformar havia dito num verbo só, como é que vai ficar? Havia dito? Não, eu vou ter que tirar um verbo para ficar com um verbo só. Havia? Havia? Não. Senhora. Aqui, lembrem do que a gente aprendeu sobre locução verbal. Na locução verbal tem um verbo que é o auxiliar, que é o havia, e dito, que é o verbo principal. Na hora de transformar uma locução em um verbo só, o que vai ficar é o verbo principal, que é o verbo dizer. Mas como é que vai ficar na frase aí no pretérito mais que perfeito? Haveria dito? Continua dois verbos, Arthur. Ó, olha como ele vai ser. Dissera. Havia dito, fica dissera. Havia feito, como é que vai ficar? Havia feito. Feiticeira. Não. Fizera. Havia cantado. Cantera. Hã? Cantara. Cantara. Cantava. Cara, eu acertei um. Havia estudado. Estudado. Estudara. Estudara. Sempre vai ter orar. Então. Sempre vai ter orar, Arthur. Pronto. Eu fiz até sobre isso aqui na outra, ó. Pra gente transformar, cadê? O pretérito mais que perfeito. Aqui tem uma locução. E a gente vai transformar num verbo só. Quem consegue encontrar nessa frase aqui a locução verbal? Calma aí, locução verbal. Tinha esquecido. Perfeito, Giovana. A locução verbal é tinha esquecido. Isso aqui é pretérito mais que perfeito. E como é que vai ficar isso num verbo só? Esqueceu? O verbo é conhecer. Oi?
Ele conheceu? Então, aqui tem uma locução verbal. Na Por juventude, Ele conheceu? Não, esqueceu vai ser pretérito perfeito. Aqui eu quero pretérito... Ele conhecera? Isso. Aqui vai ficar ele conhecera. Então, toda vez que eu vejo uma frase assim, tinha feito, havia feito, tinha dito, tinha perguntado, isso Havia alguma coisa. isso, havia ou tinha, que são os mais usados, isso é um pretérito mais que perfeito. A gente usa mais assim no dia a dia para ficar mais simples. Mas aí seria isso, conhecera, fizera, tá? Vamos para aqui. Eu selecionei alguns verbos nas frases e eu quero que vocês digam em que tempo eles estão. Se é presente, se é pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, ou futuro do presente. Para isso vai cair na prova? Sim, tem questão sobre tempo verbal. Eu não vou dizer para vocês que tem falando de todos ou falando, não sei, tá? Então, a primeira é Tempo verbal. perfeito. A primeira é pretérito. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito, isso, Arthur. Porque foi Porque uma aconteceu só uma vez. Isso, eu estudei, a ação aconteceu apenas uma Então, vez. se fosse eu estudava muito, isso seria que pretérito? Seria imperfeito. Arthur tá fera demais. Professor, então, quando é uma vez é perfeito, quando é Isso. mais de uma vez é imperfeito. Isso. Mano, você vai botar... E mais que perfeito? O mais que perfeito é quando eu tenho duas ações no passado e uma aconteceu antes da outra. Então, por exemplo, eu havia... Cadê? Eu havia feito o trabalho... Ele estudará, senhora. Ele estudará. Não, É um Arthur, pretérito. espera aí, Arthur, isso já é futuro. Deixa eu terminar, senão eu não consigo. Eu havia feito a atividade quando minha mãe chegou. Eu tenho duas ações. Eu fiz a atividade e minha mãe chegou. Qual aconteceu primeiro? Eu havia feito a atividade. Então, aí eu tenho um pretérito mais que perfeito. Vamos para a segunda frase. O faz aí, tá em que tempo verbal? Minha mãe faz dança de salão. Minha prima. E pretérito imperfeito? É presente? Presente. Minha mãe. Faz, Arthur. Faz. Não é fazia. Se fosse no passado, seria minha prima fazia dança de salão. Isso. Aí já seria o pretérito imperfeito, né? Fazia mais de uma vez. Você carregava uma sacola enorme ontem. Futuro do pretérito. Pretérito perfeito. Não, pretérito perfeito. Não. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Carregava. Carregava. Ó. Eu falei que foi ontem, mas se eu digo carregava é porque eu vi ontem, mas ela fazia isso com frequência. Vamos para outra frase aqui. Dá para seguir o exemplo de estudei, por causa que se fosse estudava, seria imperfeito. Isso, isso que eu falo, João Pedro. É sempre um modelo, Isso aqui vai ser o quê? Futuro. Esse daí é futuro do pretérito? Não, aqui vai ser o futuro do presente. Porque é algo que vai acontecer, nós faremos. Futuro do pretérito que deu errado, né? É coisa que não planejou, mas não aconteceu. E essa agora, ele escutara. Ele escutara, mais que perfeito. Isso. Pretérito. Se tivesse o acento, seria futuro. Isso. Mais que perfeito. Tá vendo, João? Você é muito inteligente. Falta só participar mais, João, das aulas. Pretérito mais que perfeito. Agora, olha uma dica. Olha essa frase toda. Eu tenho, ele escutara uma bela canção quando eu cheguei.
Olha, tem escutara e tem cheguei. Cheguei está no pretérito perfeito. Então, escutara é o pretérito mais que perfeito. Vamos Aí para o próximo, senhora, é futuro do pretérito. Aqui vai ser futuro do pretérito. Ó. Tu farias o bolo, a pessoa vai fazer, não fez, porque ela planejou para fazer, mas não conseguiu. Por quê? Faltou o trigo. Senhora, sou eu. Futuro do... Senhora, sou eu quando eu vou fazer uma coisa para que minha mãe lembrou. Eu acabei esquecendo, ela vai... Quem? Rapaz, Mesma coisa eu com leite. Quando eu vou fazer leite com Toddy, ou não tem Toddy ou não tem leite. A minha cunhada, um dia desse, ela acordou não, ela, antes de dormir, aí ela nunca toma leite antes de dormir. Aí nesse dia ela ficou com vontade de tomar leite. Aí foi justamente o dia que não tinha leite. leite. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acabou. Vejam só. Vai cair isso no plantão? Essas coisas. Eu quero que vocês façam assim. Quem quiser participar do plantão hoje, que vai ser feita uma revisão também, eu quero que vocês selecionem os assuntos que vocês mais tiveram dúvida. Eu acho que o mais complexo foi... Senhora, tudo isso que a gente viu é o que vai cair na prova? Você já sabe qual eu tenho mais dúvida, né? Eu vou participar do plantão, tá? Ô, Pro, o que vai cair lá no plantão? Que horário? O que você tiver Então, dúvida. o horário é o 3 horas. mesmo, às 15 horas. 3 horas. Isso. Aí Então, vocês... e o de ciências é qual mesmo, gente? Que horas? É de 14. Não, acho que é às 4h30. Aí vocês selecionam, não saiam da aula não, que ainda não acabou, tá? Não, na verdade acabou, sim. Agora tá acabando, mas quem tá saindo, eu não sei quem saiu, vai ficar com falta. Eita! Nossa! Mas ele fez a aula inteira, ele só não tirou Anthony, os pontos. você vai jogar hoje, Anthony? Ah, mas eu tenho que saber Vou agora. jogar Anthony. depois dos meus estudos. Pronto, gente. Então é isso. Às 15 horas eu espero vocês, tá? Anotem as dúvidas pra gente fazer uma outra revisão. Tchau, tchau. Até mais Ô, tarde. Anthony, quando acabar o